Salve, salve! Eu sou o David Gaiato e você está no Singularidade, um podcast para a gente pensar em ideias profundas de uma forma simples e direta. Minha missão é verbalizar o intrínseco, é falar sobre aquilo que todo mundo sente, mas ninguém consegue explicar. Hoje a gente vai falar de um conceito que eu chamo de banalidade. E o que é isso? É a forma como o mundo ocidental desencantou o nosso universo, transformando a vida em algo artificial, previsível e fácil de ser manipulado. Para começar, é bom ir direto ao ponto, né? A banalidade é a força da descrença. É a forma como as grandes potências usam a descrença das pessoas para negar a singularidade, que é a história, a narrativa única de cada pessoa. A banalidade nos desconecta do universo, porque ela despreza a nossa subjetividade, ela ridiculariza a nossa espiritualidade, tira o sentido da nossa vida. É como se a individualidade morresse e no lugar nascesse a instrumentalização. E é daí que veio o conceito de objeto. Aqui, objeto que eu estou falando não é uma coisa física só, é uma ideia. Pensa assim, tudo que sobra quando você tira a subjetividade, o sentimento, o espírito de algo, é um objeto. A diferença é clara. Um sujeito é alguém que age, interage, decide. Já um objeto é qualquer coisa sem identidade, sem vontade, sem direitos. É algo que está à mercê de quem tem poder de ação. Nessa lógica, o ego humano, mais especificamente o ego europeu, né, se coloca no centro do universo. O pensamento racional é supervalorizado, enquanto a emoção, né, a subjetividade, são todas jogadas para escanteio, são tratadas como atrasadas, primitivas. Toda forma de obter informação que não seja de maneira racional, direta e objetiva é completamente ignorada. E o resultado é, claro, tudo que é natural, orgânico, espiritual é visto como imaturo. Em contrapartida, tudo que é artificial, sintético e que tem valor monetário, ou seja, que pode ser vendido, né, ganha status de civilizado, de evoluído. Essa visão de banalidade começa no jeito que a gente olha para o planeta. A Terra, o planeta Terra, que para muitos povos é um organismo vivo, foi reduzida a um simples objeto. Rios, que eram fluxos de vida, você vai ver qualquer civilização antiga, ela vai sempre ter todos os seus mitos de origem relacionados a um rio. Qualquer civilização que precise irrigar seus campos, suas plantações, dar de beber para o seu gado e até mesmo a própria população beber água, ela vai precisar de um rio. O rio permite a vida. E aí o que acontece? Quando a gente transforma a Terra num objeto, os rios, que eram fluxos de vida, viram recursos hídricos. O solo, que era o ventre fértil, o ventre sagrado de onde vem nossa comida e para onde a gente vai depois de morto, virou propriedade privada. Pensa comigo uma coisa, nós somos o único bicho que paga para morar no mundo. A gente paga para poder ficar no chão. Isso é um absurdo. É ridículo. As florestas, que eram moradas dos encantados, elas se tornaram apenas estoques de madeira. E hoje em dia a gente vê com desmatamento, com demarcação, cada absurdo que faz com que a gente esqueça que a paisagem ela segue a máxima da correspondência, né? Assim, no alto também é embaixo. O que a gente chama de rios flutuantes faz parte da paisagem, a capacidade que a paisagem vegetal, ou seja, as árvores, as florestas têm de reter água é fundamental. Essa água é ela que evapora, se condensa e depois vira chuva. Essa troca entre a vida vegetal e o ciclo hídrico, o ciclo da água, é fundamental, né? E hoje em dia, como eu disse, as florestas, que eram morada de seres encantados, que era o que garantia também a nossa vida, se tornaram estoques de madeira, o fogo, o vento, a água, os minérios, tudo foi instrumentalizado, tudo tratado como uma engrenagem para servir ao homem, e ao homem mesmo. É importante até usar esse termo, né? Eles escolheram. Agora, presta atenção, esse é o efeito da banalidade. Arrancar o que é vivo, o que é sagrado, o que é subjetivo, abstrato, espiritual, tudo isso, arrancar tudo isso da Terra para reduzir o planeta a um mecanismo, como é que eu posso explicar? Robótico, inanimado, sabe? Para ter acesso a algo previsível, controlável, principalmente lucrativo. Um planeta inteiro transformado em
mercadoria. Mas a banalidade ela não para por aí. O que acontece? A banalidade avança sobre a vida das pessoas. O mesmo olhar que transformou um rio em recurso hídrico transformou o ser humano em um objeto. E aqui é que é o ponto crucial. O ser humano só é capaz de sentir empatia por aquilo que ele reconhece como seu igual, como seu semelhante. Se um ser humano não reconhece outra criatura como seu semelhante, ele não sente compaixão, ele não sente misericórdia. Dificilmente ele não vai enxergar aquele outro ser como um recurso. Isso está no especismo, né? Por que a gente escolhe comer uma espécie e ter outra como doméstica? Né? Isso está em absolutamente todas as coisas. No passado, a gente sabe que essa foi a desculpa, foi o pretexto utilizado para instrumentalizar, comercializar e traficar outros seres humanos. É praticamente igual àquela ideia do homem que só respeita a própria mãe ou a própria filha. Ele enxerga todas as outras mulheres ao redor como parceiras sexuais em potencial. É como se fosse um predador. Essa ideia é muito perigosa, essa é a ideia da objetificação, essa é a ideia de transformar seres em objetos. E isso é tudo fruto da banalidade. Foi exatamente isso que o Ocidente fez para dominar povos. Desumanizar. Nunca se esqueça, o ser humano só é capaz de sentir compaixão, misericórdia por aquilo que ele enxerga como seu semelhante. Mesmo que seja uma familiaridade ínfima, uma coisinha pequena que você olha ali e vê uma... Tanto que o termo que a gente usa é humanidade. Ah, e o cachorro parece tão humano, tal animal parece tão humano. Como que tem pessoas capazes de comer esse animal? Não é que algo parece humano, é que tudo que tem alma, tudo que tem consciência, quando quer demonstrar essa consciência, infelizmente acaba enfrentando a visão do ser humano, reducionista, que só consegue enxergar como ser aquilo que é semelhante a ele. E, como eu disse, o Ocidente fez isso para dominar todos os outros povos, desumanizar. Esse sempre foi o primeiro passo. Primeiro desumanizar, depois instrumentalizar. Primeiro tirar a humanidade, tirar o sujeito, para deixar só o objeto, transformar em instrumento, transformar povos africanos em inumanos e aí comercializar, tratar povos originários como ignorantes e aí falar que eles atrapalham o progresso e justificar a eliminação deles, reduzir mulheres a incubadoras e fontes de prazer porque elas não podem estudar, porque elas não podem... Sempre desconfiem de qualquer tipo de governo que tentar reduzir o papel da mulher, impedir que ela tenha capacidade de tomada de decisão. Isso aí é para impedir um certo sistema. Demonizar ou criminalizar culturas, tradições diferentes, sistemas espirituais diferentes, para transformá-los em folclore, também faz parte da estratégia da banalidade. Tudo, absolutamente tudo que teve a sua essência subjetiva arrancada e passou a ser visto só como função, como recurso, como um objeto, foi vítima da banalidade. A pensadora afro-americana Marimba Ani explica que na lógica cartesiana a verdade só existe quando você separa o sujeito do objeto. A famosa dicotomia, né? E nessa separação, só o homem branco europeu foi visto como um sujeito completo. A história foi escrita pela ótica dele. Resumindo, ele criou as regras, ele criou o clubinho. Né? Ele chamou quem ele quis, ele escreveu tudo da forma que ele quis. Já ouviu falar uma frase que é: a história é escrita pelos vencedores? É exatamente isso. A história foi escrita pela ótica do homem branco, europeu. Todo o resto virou objeto. Todo o resto pode ser usado, condicionado, explorado. Então, a banalidade é a engrenagem da dominação, ela é a força da descrença, é o que nega o extraordinário, é o que desvaloriza o espiritual e despreza o sensível. A banalidade quer nos fazer acreditar, ela quer que a gente acredite que só o que é previsível, controlável e reproduzível sob condições específicas dentro de quatro paredes é o que tem valor. E a banalidade está em todo lugar. A banalidade está no consumo sem fim que destrói a terra, ela está nas relações que tratam as pessoas como descartáveis, relações afetivas que só buscam ver o outro como um recurso para saciar o prazer ou qualquer outra coisa. A banalidade também está na crise de sentido, que corrói a nossa mente, o nosso corpo e até as nossas memórias. O que eu chamo de banalidade é um fenômeno que conversa com vários outros pensadores, vários outros autores, e eu posso citar aqui
Para quem quiser pesquisar, você que está ouvindo esse podcast e quiser pesquisar um pouco mais sobre essas ideias por uma outra ótica, Marimba Ani, em seu livro Yurugu, de 1994, critica como que o Ocidente reduz tudo a um objeto dentro dessa lógica da dicotomia, onde eu tenho que separar um todo completamente funcional, completamente inteiro, tanto que eu tenho que separar, ele já está inteiro, e eu tenho que separar em duas partes para poder desvalorizar uma e falar que a outra tem que ter domínio sobre a primeira, entende? Outro grande escritor é o pesquisador da mente, o pesquisador da mente Frantz Fanon, que escreveu no livro Peles Negras, Máscaras Brancas, de 1952, como é que a colonização gera o auto-ódio. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon ele fala sobre a necessidade de ter que se adaptar àquilo que se coloca enquanto o oposto. Como é que uma pessoa preta pode ser condicionada a amar aquilo que ela não vê no espelho? Como é que ela pode ver uma diferença explícita traçada entre ela e uma pessoa branca e ainda assim ser condicionada, ser controlada, ser totalmente bombardeada pela mídia, pela educação, para assumir a identidade que é totalmente oposta dela? Isso é muito importante. E outro pensador incrível é o Aimé Césaire, que no livro Discursos sobre o Colonialismo, de 1950, se eu não me engano é de 1950, mas foi publicado de novo lá depois em 1955, ele expõe a objetificação dos povos colonizados, que é o mais óbvio disso tudo, mas as pessoas acabam se esquecendo, né, que cada colônia foi tratada como um objeto, uma fonte de recursos, instrumentos ali para poder... Enfim, vocês entenderam. E o que acontece é que aqui eu amplio essa crítica para mostrar que a banalidade não é só aquilo que objetificou, né? Ela não inclusive a banalidade não só objetificou os povos, mas o planeta inteiro, transformou a Terra num objeto para ser explorado. Mas ela não é só isso, ela é literalmente a força da descrença. A banalidade é aquilo que tira a singularidade, que tira a narrativa particular e pessoal de cada coisa. E nesse processo, a gente vai vendo tudo ruir, tudo ir se destruindo, tudo perder o sentido. A banalidade é esse mecanismo que começou tirando o espírito da terra e terminou tirando a humanidade do povo. É o processo que nos ensina a duvidar do extraordinário, tratar tudo como inanimado. Rio, floresta, gente, culturas, tradições, são coisas, podem ser manipuladas. Infelizmente, essa forma de pensar ainda continua viva. Ela justifica a devastação ambiental, ela sustenta as desigualdades sociais, naturaliza a violência contra corpos marginalizados. Por isso que é tão importante reconhecer e identificar a banalidade. É o primeiro passo para enfrentar esse fenômeno. É fundamental a gente lembrar que a Terra não é um recurso, ela é um organismo vivo. Do mesmo jeito que um corpo de ser humano tem incontáveis colônias de bactérias fazendo várias coisas ali, processando substâncias. Algumas, inclusive, são nocivas, estão querendo destruir o seu corpo. A Terra tem vários organismos sobre ela, alguns vivendo ali sobre a Terra, debaixo da Terra, na atmosfera, alguns tentando destruí-la, né, como alguns seres humanos fazem. Mas, sem dúvida, tem vários tentando salvá-la, tentando entendê-la. E por isso que é importante reconhecer e identificar a banalidade. É o primeiro passo para enfrentar isso. É fundamental lembrar, a Terra não é recurso, é um organismo vivo. Povos, culturas, corpos não são objetos, são sujeitos, cheios de honra, dignidade, voz, ação, são sujeitos. Eu sou o David Gaiato e esse foi o Singularidade, um podcast para refletir sobre ideias profundas de forma simples e direta. A minha missão é verbalizar o intrínseco, é falar sobre aquilo que todo mundo sente, mas ninguém consegue explicar.